Para produzir determinado tipo de tecido, uma fábrica gasta R$ 2,20 por metro. Além disso, há uma despesa fixa de R$ 2.500, independente da quantidade de metros produzidos. Galera, lendo essa questão até aqui, ó, eu já consigo ver que ela é uma questão que vai tratar de sistema de equações. Sem ler o restante, pode ser que eu esteja errado, mas sem ler o restante, nesse ponto aqui, na verdade, nesse ponto aqui eu já tinha uma ideia. Aqui, ó, quando eu li até aqui eu já vi, é uma questão de sistema. Daí eu li mais uma frase aqui eu já tinha quase certeza. Então eu já posso parar aqui sem ler o resto e já montar uma equação. Galera, falou de despesa fixa e despesa variável, eu já sei que é uma função do primeiro grau. Olha aqui, ó, uma função do primeiro grau é assim, ó, y é igual a x mais b, não é? Onde esse cara representa o meu gasto, o ganho, que seja o que for, né? A minha parte fixa, que no caso aqui é gasto, né? Meu gasto fixo é esse aqui. E aqui, ó, é a parte variável. Por que que é variável? Porque depende de x. Então, se eu falar que x é a quantidade de metros de tecido, vou botar aqui, ó, vou dizer que x é a quantidade de metros. Então eu sei que aqui vai ser a parte variável do meu gasto que varia conforme quantos metros eu vou produzir. Por isso que é variável. Esse cara aqui é fixo, esse cara não varia. Esse cara, olha, é independente da quantidade de metros. E a quantidade de metros é o x. Então eu já sei nessa questão que eu tenho. Vamos lá, olha só. Parte fixa, 2.500. Então eu vou somar 2.500. Fixamente no meu gasto. Eu estou calculando meu cálculo. Estou calculando meu gasto. O meu gasto vai ser 2.500 fixo mais uma parte variável, que vai ser, ó, 2,20 para cada metro. Então eu vou pegar o 2,20 e vou multiplicar pela quantidade de metros. Se eu produzir 10 metros, eu vou pegar 2,20 vezes 10. Se eu produzir 30 metros, 2,20 vezes 30. Então eu tenho aqui a parte variável e a parte fixa. Então eu acabei de descobrir qual que é a fórmula do meu gasto. Eu já sei essa empresa, essa fábrica aqui, eu tenho essa fórmula para dizer qual que é o meu gasto nesse mês. Basta eu saber quantos metros eu produzi. Produzi 30 metros. Meto um 30 aqui, calculo tudo, descubro quanto que eu gastei. Mas isso é o gasto. Agora eu quero descobrir quanto que eu ganho vendendo. Então olha aqui, ó. Se cada metro do tecido é vendido por R$4, o número mínimo de metros no qual a fábrica passa a ter lucro com a venda é quanto? Então, antes da gente ler esse final aqui, eu vou descobrir qual que é a fórmula que me dá o meu quanto eu ganhei na venda. E a fórmula da venda é mais fácil, porque olha aqui, ó, na venda não tem parte fixa. Eu não tenho um valor assim que eu ganho todo mês, independente da quantidade de metros que eu vender. Não tem, né? Depende, toda a minha venda depende de quantos metros eu vender. Se eu vender 1 metro, eu ganho R$4. Se eu vender 2 metros, eu ganho R$8. Se eu vender 3 metros, 3 vezes 4 é 12. Então a venda é só pegar o número 4 e multiplicar pela quantidade de metros que eu vendi, 4x. Então aqui eu tenho as duas fórmulas que a minha fábrica precisa. Quanto eu ganho de dinheiro no mês, vem aqui, ó. E quanto eu gasto de dinheiro no mês vem dessa fórmula. Só que a questão não quer saber quanto eu ganho nem quanto eu vendo. Ela quer saber quanto que o lucro, quando que eu tenho lucro, quantos eu tenho que vender para ter lucro. Galera, como é que eu calculo o lucro? Ó, o lucro nada mais é do que eu pegar tudo que entrou de dinheiro, que veio através da venda, menos tudo que eu gastei. Se eu vendi R$1.000 e para vender R$1.000 eu gastei R$500, 1.000 menos 500 vai dar 500, eu tenho lucro de 500. Se eu vendi 10.000 e gastei 1.000, 10.000 menos 1.000 dá 9.000, o meu lucro é 9.000. Então agora eu vou pensar aqui, ó, a questão pede o número mínimo de metros no qual a fábrica passa a ter lucro. Então ela quer isso aqui, ó. Quando que o lucro é maior que zero?
É isso aqui, né? Quando que o lucro é maior que zero? Se o lucro for igual a zero, eu não passei a ter lucro. Se o lucro for negativo, eu não passei a ter lucro. Eu só passo a ter lucro quando o lucro é positivo. Então, vou fazer isso, ó. No lugar do lucro, eu vou botar, ó, venda menos gasto. Então, eu quero saber quando que venda menos gasto é maior que zero. Agora, eu jogo o gasto para lá, ó. Daí vai ficar, quando que a venda é maior que o gasto? É isso que eu quero saber. Quando que a venda é maior que o gasto? Vou botar aqui, ó, venda 4x. Maior que o gasto, que é 2,2x mais 2.500. Agora o objetivo é encontrar o x que satisfaz essa inequação, porque é isso que ele quer, ó, a quantidade de metros, o número mínimo da quantidade de metros. Então a gente vai ter que pensar nisso aqui no final. Então vamos lá, como é que eu vou isolar aqui o valor de x? Eu vou pegar todo esse bloco aqui que tem x e vou jogar para o outro lado. Ele está somando, eu passo diminuindo. Então fica 4x parado aqui, menos 2,2x que veio voando para cá na voadora. E do outro lado sobrou 2.500. Agora eu tenho que colocar aqui a inequação. Galera, eu vou deixar a inequação do mesmo jeito. Por quê? Porque ao jogar um número que está somando para o outro lado diminuindo, isso não altera a desigualdade. Ela permanece a mesma. Eu só vou alterar a desigualdade quando eu multiplicar por menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, eu troco o sinal de todo mundo e a desigualdade inverte de posição. Como eu não fiz isso, a desigualdade permanece igual. Então vamos lá, ó. 4x menos 2,2x vai dar 1,8x. Permanece o mesmo, porque eu não fiz nada, e o 2.500 aqui. Agora, para isolar o x, eu jogo 1,8 para lá. Então ó, vai ficar 2.500 aqui, e 1,8, já que ele está multiplicando, ele vem para cá dividindo. E a desigualdade permanece a mesma, porque só inverte quando eu multiplico por menos 1 e eu não fiz isso aqui. Agora eu tenho que efetuar essa divisão. Vamos lá, 2.500 dividido por 1,8, vou fazer rapidamente aqui, dá 1.388,89. Então aqui, ó, 1.388,89. Eu quero que o x, que é a quantidade, seja maior que isso aqui. Então, o que essa solução me diz? Presta atenção aqui, ó, tem que saber interpretar essa solução. Aqui diz que quando o x for maior do que isso, eu vou ter lucro. É isso. Aqui, ó. Quando que eu vou ter lucro? Quando o x for maior do que isso. Só que o x é um número inteiro, porque x é quantidade de metros, não é? Então eu vou vender, olha só, para ser maior que 1.388,89, eu tenho que vender 1.389, ou eu tenho que vender 1.390, ou eu tenho que vender 1.391. Qualquer número maior do que isso, eu tenho lucro. A questão pede o número mínimo de metros. O mínimo de metros é esse aqui, ó. É o menor que eu tenho lucro, 1.389, gabarito letra bravo. Beleza? Aqui eu tenho mais uma dica para dar para vocês, que é a seguinte, ó. Muita gente calcula isso aqui, tudo que eu fiz, com uma igualdade. Uma igualdade. Muita gente partiria disso aqui, ó. Quando que a venda é igual ao gasto? Botava uma igualdade, porque o pessoal tem medo da desigualdade, né? E o pessoal bota igualdade, daí no final tu ia chegar nisso aqui, ó. Usando igualdade, tu ia chegar aqui, V igual a 1.388,89. Só que daí, tu olhando para isso aqui, ó, tu não sabe se a resposta é alfa ou bravo. Tu fica vendido. Não sei se isso aqui eu tenho que arredondar para cima ou para baixo. Aqui tudo bem, a galera vai dizer, ah, professor, o mais próximo é 1.389, então eu marco bravo. Beleza, tu ia acertar, mas a resposta não é essa. Não, a resposta não é essa não, né? Tu ia acertar, mas o raciocínio tá errado. Se eu chegasse aqui no final, ó, 1.388,01, a resposta continuaria sendo letra bravo. Por quê? Porque eu chegaria aqui, o x tem que ser maior que 1.388,01. E o 1.388 não é maior que o 1.388,01. Então, quando a gente troca a desigualdade por uma igualdade, às vezes a gente acerta e às vezes não, porque a gente perde informações no meio do caminho. Então, tentem não
deixar de usar a desigualdade. Utilizem a desigualdade para não perder as informações. Gabarito aqui é letra bravo.